Preciso te contar que José Mourinho pediu a contratação do garoto Wesley e ele tá de malas prontas para ir embora. Vou te falar os valores, inclusive. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? Vamos, a gente já bateu 1 milhão, mas você ainda pode se inscrever, quem ainda não tá inscrito, tá? Obrigado pela moral de todos aí. Vamos projetar esse jogo contra o Grêmio na quinta-feira, porque Alex Santana está fora. Poxa, Chico, mas ele recém chegou. Pois é. Pelo regulamento do Campeonato Brasileiro, na verdade o regulamento geral de competições, né, que dá conta de que a transferência de um atleta faz com que ele carregue os cartões computados. Ele já tinha 2 pelo Atlético Paranaense, ele estava pendurado, a transferência não apaga, não deleta, não tira os cartões que ele recebeu. Portanto, mesmo ele tendo recebido apenas um cartão pelo Corinthians, nesses 2 jogos, ele será desfalque nessa partida contra o Grêmio. Uma pena para os corintianos, né? Porque o Alex Santana, melhor para o Grêmio, ele chegou com tudo, né? Chegou mandando no meio-campo, chegou dono da situação, chegou titular absoluto e teria sequência com certeza. No caso, será desfalque. Tem o Ranieri que volta. E aí o Ramon Dias vai poder mexer no esquema, talvez, ou na escalação, pelo menos. Porque ele estava utilizando o Rian, que pode ser mantido, mas ao mesmo tempo ele tem o Ranieri. Aí ele pode fazer o Rian de segundo e talvez até um Bidon de terceiro com o Garro, mas aí 2 atacantes. Também depende se ele vai utilizar 3 zagueiros ou não. E aí ele tem que utilizar apenas 3 jogadores de centro. Aí talvez Ranieri, Bidon e Garro, já que ele não tem o Alex Santana, que apesar de ser um cara bem combativo e marcador, também é um construtor. E já que ele vai ter o Ranieri, talvez ele possa contar com o Bidon. Às vezes a entrada do Rian, ela tem mais a ver com essa questão de marcação, né? Por isso, às vezes, ele estava preferindo o Rian em detrimento do Bidon. Vamos ver como é que ele vai armar esse time aí. E tem o Coronado. Seria uma maneira mais ousada, se bem que com 3 zagueiros também um pouco mais de cobertura, se ele colocasse o Ranieri, o Coronado e o Garro, com o Romero e o Yuri. Acho difícil que ele faça isso e não tem ali um segundo homem de marcação, até porque o Grêmio também vem de uma vitória, também está fortalecendo seu meio campo, gosta de ter a bola, então se bem que, né, o Coronado e o Garro teriam bastante a bola, né, mas ao mesmo tempo, o que você faz sem a bola? O Garro até recompõe, o Coronado menos. Então eu acho que é batata que ele vai ter ou Rian ou Bidon na companhia do Ranieri e depois o Rodrigo Garro, provavelmente titular, e o Coronado, né, que teve dores no quadril, talvez entre no segundo tempo. Imagino que é isso que ele vai fazer. Deixa eu te contar que o garoto Wesley perdeu espaço com o Ramon Dias. Está meio claro isso, por algumas situações. Ele entende que é um jovem que precisa ser lapidado e, ao mesmo tempo, também começou a priorizar os cascudos no time. Claro que o Rian, né, foi uma necessidade até de momento, né, até a saída do Bidon e a entrada do Rian foi meio surpreendente, mas ele tem preferido colocar jogadores mais cascudos para suportar a pressão de um momento difícil. O Wesley realmente estava com uma dificuldade técnica momentânea, mas a gente sabe que é um grande potencial de mercado do Corinthians. E o Augusto Melo tem a bandeira de que não vai vender jogador por menos de 20, 30 milhões de euros. Pois bem, não é o que o mercado sugere nesse momento. A gente tem uma proposta, informação de uma proposta do Fenerbahçe da Turquia, onde recém chegou José Mourinho, o português, que pediu a contratação de Wesley. Uma proposta inicial de 18 milhões de euros. Um valor considerado baixo, na medida em que o Corinthians tem 70% do jogador. Existe uma negociação nesse momento para tentar subir esse valor para 20 milhões de euros. Se esse valor permanecer em 18, eu ouso a dizer que o Corinthians vai vender. Até porque, pela informação que eu tenho, o Wesley pediu para ser negociado. Ele percebeu que perdeu espaço e está vendo o bonde passar. Uma proposta que talvez, né, ele imaginasse que fosse para um grande da Europa. Não é o caso, mas a gente está falando de um nível também com investimento, um nível alto, que é o futebol da Turquia, leste europeu, que pode aspirar à Liga dos Campeões da Europa, enfim, e também uma condição financeira para o jogador e sua família. O fato é, ele percebeu que perdeu um pouco de espaço no Corinthians, com o Ramon Dias, vem uma proposta de um técnico super renomado que pede a sua contratação, só que, claro, tem o valor a ser deixado para o clube. E 18 milhões de euros estão distantes daquilo que o Augusto Melo queria, até mesmo para publicizar isso, né? Foi uma bandeira da sua campanha de que a receita com os jovens jogadores seria um último recurso.
né, uma terceira, quarta receita, e não a primeira, como vinha sendo no Corinthians. Inclusive o Corinthians, né, acabou doando alguns jogadores nos últimos tempos aí por conta da necessidade. Eu acho que 18 milhões de euros não é um valor desprezível. Eu penso que o Wesley surgiu com potencial maior, sim, mas também é fato que ele não está vivendo uma boa fase técnica. E aí existe aquele dilema, né, do grande clube de pensar o seguinte, tá, ele já tem 19 anos, 18 para 19 anos, né? Se a gente deixar passar, será que a gente perde essa venda? Se daqui a pouco o jogador não performa, não vinga, vamos perder 18 milhões? Será que vai ser menor? Ou o contrário também é verdadeiro. Daqui a pouco o moleque estoura, entra no time ajustado, começa a ser super decisivo, como ele estava, né, recentemente. O Wesley, chegou um momento em que o Wesley era o principal jogador do time. De repente ele teve uma queda, junto com toda a equipe, o que é normal. O contexto do clube também não favorece. E aí o jogador acaba sentindo, é muito jovem e tem errado muito na tomada de decisão, né? E a torcida às vezes até perde a paciência com ele. Então eu acho que diante do contexto, diante desse momento, se chegar em 20 milhões de euros, ótimo, vende agora. Mas eu acho que se continuar 18 até o final da janela, é capaz do Corinthians vender, mesmo assim, pela vontade do atleta e do seu staff, pela projeção de carreira dele e também por entender que o Corinthians precisa de dinheiro e daqui a pouco pode não conseguir um valor superior a isso. Isso é muito comum. Às vezes o clube deixa de vender e depois se arrepende. Você venderia o Wesley por 18, por 20, por 30? Quanto você acha que ele vale? E daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo contra o Grêmio. A semana é longa. Até lá a gente vai debater muito sobre os desfalques, sobre as novidades, sobre a escalação do time, sobre a projeção do jogo. Fiquem tranquilos quanto a isso. Vai ser um grande